O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimas irmãs cistercienses da caridade, querida irmã Maria das Graças, nesta feliz ocasião do seu jubileu de prata, de consagração religiosa, a providência de Deus quis que você celebrasse o quinto domingo do tempo comum, não escolhendo uma liturgia própria, porque é sempre melhor acolher aquilo que Deus envia para nós do que nós escolhermos de Deus aquilo que nós queremos. E a palavra que Ele nos deu para a nossa reflexão, este quinto domingo do tempo comum, fala muito perfeitamente a nós consagrados, mas também a todo o povo de Deus. Porque um religioso, um consagrado, uma consagrada, é alguém que decidiu, por escolha divina, responder a um chamado de Deus para viver tão somente a sua vocação, a vida batismal, tá? Não é diferente. Nós não somos super-heróis, não somos melhores e nem piores do que os nossos irmãos e irmãs batizados, não somos uma elite na igreja, nem uma raça privilegiada, mas ao contrário, somos pessoas, homens e mulheres, que responderam a um chamado divino para viver a vocação à vida religiosa consagrada, desejando viver radicalmente a vida e vocação batismal recebida em nosso batismo. O profeta Isaías, na primeira leitura, nos fez uma exortação a cada um de nós para procurarmos viver uma coerência entre aquilo que nós celebramos, entre a nossa fé e
a nossa prática religiosa, né? Ele não está na primeira leitura nos dando um puxão de orelha, nos fazendo uma correção, mas está simplesmente nos fazendo esta exortação a vivermos essa comunhão entre a fé que nós professamos, que nós celebramos na liturgia, e aquilo que nós somos chamados a viver no nosso dia a dia. Jesus disse no Evangelho que nós somos sal da terra e luz do mundo. O profeta Isaías disse na primeira leitura: para que a luz de Deus possa brilhar em nossa vida, é preciso que a nossa fé se traduza em obras. Acolhe o pobre, o peregrino, dá e reparte o pão com o faminto. Quando os encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Ou seja, a prática da caridade cristã, tão importante na vida de cada um de nós. É isso que a palavra de Deus hoje pede para nós fiéis, para nós religiosos, para a senhora Irmã Maria das Graças, que celebra os seus 25 anos de vida consagrada. Comunhão, unidade entre aquilo que a senhora professou há 25 anos atrás e aquilo que é a sua vida, a sua prática diária, o seu caminhar junto das suas co-irmãs de vida consagrada. É assim que nós poderemos colocar em prática a palavra do Santo Evangelho, quando Jesus nos fala que a cidade edificada sobre a montanha, que é luz, que ilumina todos os que estão abaixo dela, né? Talvez seja essa a pergunta fundamental que cada um de nós deva fazer nessa liturgia de hoje. Como ou o que eu faço ou deveria fazer para que a minha vida seja luz, para que eu seja sal da terra e tenha a cidade aqui, imagem da igreja ou imagem de cada um de nós, construída nas alturas a fim de iluminar aqueles que estão à sua volta, né? O que devo fazer para ser sal da terra e luz do mundo? O profeta Isaías respondeu para cada um de nós essa pergunta. Dá alimento ao faminto, veste os nus, acolhe os pobres em casa, então a tua luz brilhará como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Tá? É assim que a palavra de Deus hoje dá esta instrução, esta exortação a cada um de nós, e nos garante ainda que quando fizermos isso, então invocarás o Senhor teu Deus e Ele te atenderá, pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Você quer que Deus esteja pertinho de você, que atenda os teus pedidos, as tuas necessidades? Dá alimento ao que tem fome, veste o nu, acolhe o pobre em casa, e assim a tua luz irá brilhar, não para te engrandecer. Jesus disse no final do Evangelho: vendo vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, tá? Quando alguém te elogiar, diga para ele elogiar a Deus. Certamente, muitas coisas foram vividas nesses 25 anos, né? Não obras suas. A ação de graças hoje não é pelo seu sim, é pelo sim de Deus a você. A ação de graças não é pelo que você fez nos seus 25 anos. A ação de graças é para o que Deus fez em você e através de você nos seus 25 anos. A vida religiosa é isso. Um fixar o olhar de Deus em uma pobre alma que Deus escolhe para, através dela, salvar o mundo. Deus um dia fixou o seu olhar sobre você, te escolheu para, através de você e junto com você, salvar o mundo. Por isso é importante que quando nós contemplamos
as boas obras na vida de uma pessoa não é fruto dela. São Paulo disse na segunda leitura, falando da sua pregação, que ele não recorreu a nenhuma sabedoria humana, nenhuma linguagem elevada, mas tão somente julgou saber uma única cruz: Jesus crucificado. A gente não precisa ter muita coisa, né? Aliás, não precisa ter nada. Basta ter Jesus crucificado. Esse é o anúncio que nós devemos fazer enquanto cristãos. Não precisa de sabedoria humana, né? Divina sim, humana não. Dons, talentos, tudo isso é Deus quem dá, não é nosso. E o nosso ministério, a nossa vocação, só é fecunda quando nós sabemos acolher isso de Deus. Quando a gente não se vangloria daquilo que Deus nos deu e que não é nosso, pertence a Ele. Ele nos deu para ser colocado em prática e a serviço do outro. Paulo não usou nada da sabedoria humana dele. E ele era um homem sábio, estudioso, conhecedor da palavra de Deus. Mas não recorreu a isso. Recorreu à sabedoria da cruz de Cristo, né? Essa é a mensagem central da segunda leitura que nós ouvimos. A sabedoria da cruz de Cristo. Saiba escolher sempre a cruz, tá? Com Jesus. Sem Ele, não. Ali está a sabedoria e a riqueza da vida de cada um de nós, né? Não recorrer a nós, não confiar nas nossas habilidades, na nossa sabedoria, mas confiar na sabedoria de Deus, naquele que conduz verdadeiramente a vida de cada um de nós, né? É isso que nós devemos ser. É assim que nós seremos sal da terra e luz do mundo. Esse discurso de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus faz parte do grande discurso do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, em que Jesus está falando aos seus discípulos, não é a todo mundo. Ele não diz que todo mundo é sal da terra e luz do mundo. Ele falou dos discípulos dele. Cada um de nós. Não é o mundo, a humanidade. Nós é quem somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, né? A vida religiosa é essa cidade construída sobre a montanha, né? Não por acaso as ordens religiosas antigas construíam suas casas sobre a montanha, como esse mosteiro aqui, porque precisa ser luz, né? E só a luz que está acima é que ilumina aqueles que estão abaixo, tá? A luz que está acima de cada um de nós é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem ilumina o nosso caminhar nesta vida. Então que hoje, celebrando esta Eucaristia, nós possamos nos enriquecer da palavra de Deus, né? E a você, irmã Maria das Graças, não esqueça da palavra do Salmo: permanece para sempre o bem que fez, tá? Não você, mas Deus através de você e em você. Esse bem permanece, apesar das fragilidades, da fraqueza da vida de cada um de nós, dos nossos pecados. O bem permanece, ainda que as pessoas não vejam, porque basta a gente fazer uma coisa errada e isso encobre todo o bem que nós fizemos ao longo da nossa vida. Mas Deus vê o que os olhos humanos não veem. Ele enxerga o coração. E isso é o que é levado em conta diante de Deus. Porque no final é só a Senhora e Deus. É cada um de nós em Deus. E isso é que nós devemos pensar sempre em tudo que nós fazemos, porque o bem que se faz permanece e ele dá fruto na vida daquele que semeia o bem. Por isso,
é importante nós nos empenharmos sempre na prática do bem. Faz o bem. Não importa a quem, nem como, nem onde. Faz o bem. E peça hoje ao Senhor esta graça de o amar, né? Diga ao Senhor: dai-me, Senhor, a graça de vos amar, apesar de tudo e acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.